Olá, queridos, graça e paz, aqui quem nos fala é o pastor Paulinho, aqui do canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você, clica aqui embaixo, aí, para você se inscrever no nosso canal. Tem um sininho aí do lado, clique para você ser notificado cada vez que vier um novo vídeo. Nós estamos hoje felizes, alegres, porque nós estamos iniciando uma nova série de estudos. Desta feita nós vamos falar acerca desse personagem muito importante que é Lucas, o Dr. Lucas. Já quero pedir para você também compartilhar aí nas suas redes sociais os nossos vídeos. Tem um link aqui embaixo que você pode clicar para compartilhar. Nós estamos com o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. E se você quiser saber como fazer parte desse treinamento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você clicar. Assim sendo, você vai poder entrar nesse site para que você possa descobrir como fazer parte desse maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. É muito bom, ali, além do curso que você vai fazer online, nós temos apostilas, videoaulas, você também vai receber alguns bônus, como o curso de homilética. Temos ali alguns bônus que realmente vai interessar você. Vai ali, clique aí embaixo, está aqui, link para o treinamento de professor de escola bíblica dominical. Vai lá sem interesse, né? Aliás, com interesse, mas sem compromisso. Clica ali para você saber como que funciona e como você pode investir no ministério do ensino, na sua própria vida, para que a performance das suas aulas seja das melhores, tá certo? Eu também tenho aqui um link para você clicar, se você quiser fazer o download do PDF dessa aula, tá? É só você clicar aqui embaixo e você vai poder fazer e baixar gratuitamente no seu smartphone, no seu computador, onde quer que você esteja me assistindo, você vai poder baixar para que você tenha o registro dessa aula aí arquivada nos seus arquivos, tá certo? Então vamos lá. Estamos então iniciando essa nova série. O comentarista agora da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é o nosso Bispo Samuel Ferreira, ele que faz o comentário nesse trimestre, e esse trimestre eu tenho certeza que vai ser de muito crescimento para todos nós no conhecimento da Palavra de Deus. A lição de número 1 tem por título o seguinte título, né? Lucas e o seu Evangelho, né? Lucas e o seu Evangelho. Então nós vamos aqui um pouco falar acerca da vida de Lucas, compreender um pouco aí acerca da mente por trás desse grande homem, tá? Nós vamos então aqui abordar esses assuntos. Então a lição hoje tem por textuário o que está em Lucas, capítulo 1, verso 4, que diz assim: para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Para que tenhas certeza, tá? Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. A verdade prática aplicada, né, da nossa lição. O nosso comentarista colocou que em um tempo marcado por um relativismo das muitas verdades, não basta apenas a gente ter a informação, mas nós precisamos estar fundamentados, nós precisamos ter firmeza no plano de Deus e ter essa certeza de que esse plano de Deus é, em suma, perfeito para as nossas vidas. 3 objetivos da nossa lição que nós devemos alcançar quando nós terminarmos a nossa aula. Primeiro, conhecer um pouco mais desse autor, né, do Evangelho de Lucas, revelar acerca das origens e o propósito pelo qual foi escrito esse Evangelho. E terceiro, mostrar quais são as características gerais de todo o Evangelho de Lucas, tá bom? Então, nós vamos conhecer Lucas, nós vamos saber por que ele escreveu o Evangelho
E terceiro, nós vamos mostrar um pouco as características desse evangelho, tá certo? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui na nossa lição. Para o texto de referência, Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4, você vai fazer a leitura aí na sua Bíblia, né? Eu não vou fazer a leitura aqui para não estender muito o nosso vídeo, mas você faz aí para que você possa ter uma compreensão naquilo que está baseado no nosso comentarista. Nós vamos estudar os aspectos importantes do Evangelho de Lucas durante esse trimestre. Serão 13 lições falando sobre isso, né? E sabemos que o livro e o Evangelho de Lucas é uma obra literária que ela tem características especiais, ela é digna e passiva da nossa confiança, tem aqui um brilho, repleta de ensinos, né? E nessa lição primeira, nós vamos tratar do autor desta obra, mais praticamente. Falando um pouco acerca dessa pessoa, né? Essa pessoa de Lucas. O ponto da lição vai falar sobre isso. E aí diz que algumas evidências datam, né, que a partir do segundo século, o terceiro livro do Novo Testamento foi escrito por Lucas. Embora o nome Lucas no grego seja, na verdade, Loukas. Este nome é de origem latina e traz uma contração de Lucanus, né? Que o seu significado é dar luz. Lucas, na verdade, é uma pessoa discreta no Novo Testamento. Ele é apenas citado 3 vezes e pelo apóstolo São Paulo, nas cartas paulinas. Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Agora, embora o nome dele apareça no Evangelho, né, mas não somente a autoria de Lucas não deixa dúvida de que o Evangelho é dele, mas também nós temos buscado alguns estudos, né, e que vários autores afirmam a veracidade e até mesmo alguns escritores grandes, como Irineu, do século II, Eusébio de Cesareia e vários outros, afirmando que tem argumentos convincentes acerca da autoria de Lucas na questão desses 2 livros, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Segundo o comentário bíblico lá do Moody, ele faz uma relação entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, mostrando que essas 2 obras têm o mesmo autor, né? E sejam quais forem as pistas que nós formos seguir, sejam quais forem, nós vamos entender que esses 2 livros foram, ou seja, direcionados a uma só pessoa e têm a mesma interpretação, ou seja, quando se aplica uma interpretação a um, também deve se aplicar a mesma interpretação ao outro. E nós percebemos que Lucas tem o interesse de que fosse compartilhado aos gentios, né, o Evangelho, e isso ele o faz de maneira categórica e talvez assim sendo a importância grandiosa do seu Evangelho. Lucas também é um grande colaborador, né? Paulo cita 3 vezes Lucas como sendo seu colaborador, aquele que ajuda, aquele que auxilia, né? Lá em Colossenses 4,14 ele aparece citado como o médico amado. Em 2 Timóteo 4,11, uma pessoa de grande solidariedade, né? E também como sendo seu colaborador.
Agora, segundo o Dicionário Bíblico Universal, Lucas esteve em Roma com o apóstolo Paulo durante a sua primeira prisão. E achava-se ali também durante o segundo encarceramento de Paulo, precisamente ali próximo à sua morte. Há uma tradição cristã que apresenta Lucas pregando o evangelho lá no sul da Europa, depois encontrado na Grécia também, com a morte de um mártir. Sem dúvida que Lucas é um grande escritor, né? As obras dele, que são o seu Evangelho e o Livro de Atos, eles atestam a qualidade desse escritor. Ele não era judeu e não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos, né? Mas era um homem culto, tinha uma origem pagã, porém ele provavelmente era ali de Antioquia da Síria. Ainda que ele tenha consultado o Evangelho de Marcos, ou até mesmo lido alguma coisa, conversado com Paulo, ele tem a sua própria característica, né? Ou seja, também ele o faz pegando experiências, ouvindo pessoas, fazendo uma pesquisa in loco, né? Nos lugares onde as coisas ocorreram e aconteceram. Lawrence escreve que, no comentário bíblico, que Irineu dizia que Lucas era o companheiro de Paulo, colocou em um livro o evangelho que Paulo pregou. E Orígenes declarou que o evangelho de Lucas foi encomendado por Paulo. Se Marcos era o intérprete de Pedro, Tertuliano disse que Lucas era o iluminador do apóstolo Paulo. Interessante, né? Você vê que até os grandes homens sempre têm ao seu redor pessoas que o auxiliam, que o ajudam com muita importância, usando os seus dons, os seus talentos para o bom exercício daquilo que se faz. As origens e o propósito do livro do Evangelho de Lucas. Lucas foi escrito depois de Marcos e Mateus. Agora, não tem muito consenso entre os comentaristas quanto a essa data, havendo várias opiniões. Uma delas é que tenha sido escrito por volta de 62 a 64 depois de Cristo, considerando que Atos termina com o apóstolo Paulo ainda vivo. Mas quanto ao local em que Lucas escreveu o seu evangelho, alguns acham que foi em Antioquia da Síria, outros acham que foi Roma ou Acaia. Porém, não há nada que prove, vamos dizer assim, onde o Evangelho de Lucas foi escrito. Há uma referência no comentário da Bíblia de Estudo Arqueológico que provavelmente Lucas escreveu o seu evangelho de Cesareia, mais provavelmente de Roma. O escritor Robert Gundry também sugere Roma como sendo o local, pois Lucas permaneceu em companhia do apóstolo Paulo quando o encarceramento do apóstolo e depois da sua morte. E aí fica dividida a tradição entre Grécia e Roma. Para quem que Lucas escreve o livro? Ele escreve para um moço, né, chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Né? Ele tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos são endereçados ao tal do Teófilo. Teófilo que significa amigo de Deus. E o fato de ser tratado no superlativo, trata-se de uma excelência no mais alto grau secular. Agora, a gente vê o trabalho minucioso que abarca desde o princípio, em que Lucas escreve, dá no sentido de querer passar uma certeza, né? Ou seja, certeza das coisas que Teófilo
já estaria informado. Então, é como se fosse um apanhado empírico para que Teófilo tivesse em mão alguns relatos como que avalizassem ou assinassem aquilo que ele já tinha como crença. Lucas usa uma linguagem bem próxima à clássica grega, né? Não é à toa que essa obra foi chamada de perfeita joia de arte grega, né, por Robert Gundlin. Ele diz que o estilo grego de Lucas, juntamente com o estilo da Epístola aos Hebreus, é o mais refinado de todo o Novo Testamento. Mais refinado. Né? É como se Lucas tivesse dito a si mesmo: estou escrevendo a maior história do mundo e eu preciso fazer da melhor maneira possível. O propósito do livro do Evangelho de Lucas, ele tem alguns propósitos, né? Vamos dizer assim, o principal deles é encontrado no prólogo, ou seja, nesse prefácio do próprio livro. Trata uma descrição pormenorizada da obra da salvação através de Jesus Cristo, dada através dos ministros da sua palavra. Ele diz que a nossa fé repousa sobre uma base segura e inabalável da verdade. Então, está aqui no prefácio do livro de Lucas o propósito bem definido, que é os fatos que foram detalhados e postos de forma organizada desde o início, para que não se semelhasse com os imaginários populares, né, trazendo à luz que são fatos verídicos, dos quais os ministros da palavra, é claro, as demais testemunhas corroboraram com a verdade. Apesar de terem se passado vários anos, Lucas ele era um cristão obreiro amadurecido quando resolveu escrever seu evangelho, e o fez responsavelmente. Ele procurou escrever um livro histórico digno de confiança, embasado na verdade. Quais são as características do livro de Lucas? A primeira característica, nós precisamos entender o contexto histórico inicial do evangelho. O contexto histórico inicial do evangelho é a questão do tempo de Herodes, né? É quando Herodes, o Grande, está ali como domínio de todas as coisas, né? E a história de Zacarias, sacerdote do Senhor. Zacarias recebe uma mensagem de um anjo que sua esposa Isabel teria um filho, né? E ela, Maria, uma jovem núbio, recebe a visita desse anjo Gabriel, anunciando-lhe o nascimento do Salvador. Agora, nessa parte, né, nessa parte desse início, todos nós temos muito conhecimento, porque se fala dos fatos que nós todo ano refletimos na época natalina, né? Então vai falar aqui acerca do nascimento, enfim, de Jesus. Como Lucas apresentou Jesus? Lucas apresenta Jesus como sendo o homem perfeito, né? Precisava passar ele sendo esse Salvador, Cristo, o Senhor, mas que fosse perfeito. Quando Lucas faz a declaração acerca de Jesus, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Esse homem perfeito tem a ver com o ideal grego, que é o público-alvo do nosso amigo Lucas. Quais são as características especiais? Através da ótica de Lucas, nós somos capazes de ver Jesus, o Filho do Homem, interessado no indivíduo. Ele jamais desprezou as multidões, mas ele dá uma atenção especial ao indivíduo em si. Ele veio, né, para salvar todos, porém, ele tem uma atenção especial com as crianças. Então é digno de nota da ênfase sobre a nossa
sobre a pessoa do Espírito Santo, desde o início da sua obra até o término. Embora seja um evangelho e não um salmo, há muita ênfase à oração em várias ocasiões e circunstâncias. Por último, nós identificamos um tom de júbilo, ou seja, nós vamos encontrar ao longo das linhas alegria, louvor e felicidade do começo ao fim do Evangelho de Lucas. Então essa obra de Lucas está entre as mais importantes de todas e entre os escritos mais importantes do mundo, devendo ser lido não apenas pelos cristãos, mas também tem sido muito lido por eruditos por conta da sua bela arte, que é o Evangelho de Lucas. Através desse livro nós compreendemos porque os cristãos se proliferam no mundo, né? Mostrando que Jesus teve um amor sacrificial e também dá uma ênfase na pessoa do Espírito Santo de Deus. Vou parar por aqui, já está ficando grande o nosso vídeo. Encerrei aqui o ponto 3 da lição. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Você que chegou aqui até no final do vídeo, coloca aí "eu cheguei", que é o PDF gratuito dessa aula. Aqui embaixo na descrição do vídeo você pode clicar para baixar. Você não clicou no sininho? Clica aí para você ser notificado cada vez que colocarmos um novo vídeo aqui. Quer participar do maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil? Clica aqui também no link que eu deixo aqui abaixo na descrição para você saber como participar. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Estamos só iniciando uma grande gama de estudos para o nosso crescimento espiritual. Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.